Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva podcast. Mês de julho, mês de férias, mês de passear com a família, férias das crianças, da escola, folga para os professores. Mas, o que foi que eu pensei nesse mês de férias? Eu pensei o seguinte, ó, o professor Braga, como ele é especialista nessa área de manutenção, principalmente manutenção automotiva, pela sua alta formação, eu falei assim, professor, vamos levantar um tema da qual a gente consegue orientar as famílias ou as pessoas que vão viajar nesse mês de julho, vão pegar a estrada, o que deve ser feito para, antes de pegar a estrada, qual a prevenção, qual o preventivo disso, qual a manutenção necessária. E aí, em discussão com o professor, nós chegamos a um tópico de um checklist, né, um checklist de manutenção preventiva das férias. E professor Braga veio, topou o desafio, passou aí o que nós poderíamos estar orientando as pessoas que nesse mês de julho e no decorrer do ano, né, professor? Isso. No decorrer do ano, ele continua com essa manutenção, que a gente fala de férias, que é o mês das pessoas viajarem, porém, pessoas como eu que trabalho com representação também, que viajam muito, tem que estar enquadrado dentro desses quesitos, correto, professor? Para não Mas ficar no meio da rua por aí, né? ou no meio da estrada. Muito obrigado por ter aceitado de novo o convite, professor. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns pontos aí para os consumidores, para os usuários, né? E também para os meus clientes da minha empresa, que eles estão aí preparando os carros para viajar e ainda não foram lá fazer o checklist. Ah, é verdade. Para vocês aí que ainda não foram fazer o checklist, ó, o professor está cobrando. Ele tem, ó, tudo documentado, tudo chipado. Pessoal, antes da gente começar, eu já queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Segue nós nas redes sociais, dá o like, curte, comenta, compartilha. O comentário de vocês ajuda demais, agrega bastante. O compartilhamento de vocês expande mais o nosso canal para que nós podemos estar trazendo mais conteúdos relevantes como esse. Beleza? Agradeço cada um de vocês. Já iniciando também com nossos patrocinadores, no caso a Roupaf que é nosso patrocinador oficial, a Roupaf que é uma grande distribuidora de rolamentos aqui no estado do Ceará, precisamente na cidade de Maracanaú. Nosso parceiro Central das Correias, Correias de Transmissões, também o nosso parceiro fortíssimo aí apoiando nosso projeto. Prolube, que é um grande distribuidor, é um representante, trabalha com as maiores marcas nacionais e mundiais sobre lubrificantes, VNP Contabilidades e Cortez e Gonçalves Assessoria. Professor, mais uma vez te agradeço por ter aceitado o convite e vamos tacar aí o pau na macaca e botar para correr para... Vamos botar o trem na linha. Vamos botar o trem na linha. E nessa nossa conversa, professor, o que eu achei interessante, você partiu logo bem do princípio logo, né? Qual é o princípio? É trocar um pneu? Não, é documentação. Documentação. Se você não tiver a documentação em dia, como é que viaja? Vai ficar preso logo na saída numa blitz. Então, verifica a documentação do carro, né? Se está licenciado, se o IPVA está em dia, porque isso pode ser Um gargalo, né? bloqueado logo na saída da tua viagem ou no meio da viagem, uma blitz aí pegar você logo de cara. Pode ser que você vá e volte e não aconteça nada, ninguém fiscalize, mas pode acontecer, Pode ocorrer. pode ser sorteado. Até mesmo, né, professor? Porque quando entra nesses períodos de férias ou grandes feriados prolongados, Aumenta muito. aumenta o efetivo deles, né? Justamente para tentar conter o índice de pessoas embriagadas no trânsito, Exatamente. né? É. E também aproveitar e fazer a fiscalização. Aproveita e checa a documentação se está tudo ok, né? Aí, professor, o senhor também frisou muito a questão dos acessórios, né? Sim, os acessórios é primordial também para viagem, porque você tem que ver os acessórios básicos, um macaco, uma chave de roda, um triângulo, porque se baixar um pneu, furar um pneu, como é que vai trocar? Tá na estrada com a família, com criança, e aí eu vou trocar o pneu, furou um pneu, baixou num buraco, ou qualquer coisa assim parecida. Como é que você troca esse pneu se esqueceu a chave de roda, esqueceu o macaco? Que também gera uma fiscalização que gera uma multa, né? Também você tem que ter os acessórios básicos. Então é bom checar se está com tudo isso. E inclusive também o triângulo, porque parou um carro na via, tem que dar a sinalização que esse carro está parado, que esse carro tá pedindo manutenção. Você não pode estar com o carro parado na via sem ter nenhuma sinalização. Então você tem que sinalizar para evitar até acidente. Um outro carro chega e lhe atropele aí na estrada. Só buscar alerta não resolve?
Pisca-alerta dá sinal que você está parado, mas que quanto tempo você vai ficar ali com aquele pisca-alerta ligado? E A se bateria vai tiver, embora. e o pisca-alerta é um sinal, mas se você jogar um triângulo que ele reflete, se for à noite principalmente, ele reflete também a luz, ele já sabe que tem um carro parado. Um pisca-alerta pode dar sinal que o carro está andando na pista com o pisca-alerta ligado. E o triângulo não, ele significa que o carro está estacionado, que o carro está parado. O Eu- triângulo, né? Que ele dá aquele reflexo de luz de carro parado. Ah, ele dá aquela ilusão de ótica, né? O Que o carro pisca-alerta, está né? parado. O pisca-alerta, ele fica dando pisca, mas o carro pode estar parado ou pode estar andando, com o pisca-alerta ligado. E quando você instala um triângulo, ele já significa que o carro está parado na estrada. Então você tem que ter cuidado para não frenar em cima numa noite aí, no cruzamento de um veículo com outro, ofuscar, ou tá nublado, tá chovendo, algum problema pode acontecer. E quem não tem isso? Nem triângulo, nem pisca-alerta, Não nem nada. viaja, não é bom viajar. Então tem que ter, né? Mas é É sério, básico. a gente vê que o veículo da frente freia e não acende a luz do freio. Isso não é um risco? Vamos chegar lá. Vamos embora. Agora, um outro item que não é obrigatório, que era um acessório e deixou de ser, é o extintor. Extintor de incêndio. Não é mais obrigatório. Saiu da lei, não precisa mais você ter extintor, né? Foi abolido. Agora eu pergunto, o Hã? carro, Como é que é, o Levi? carro está na rua, está na estrada e por algum motivo começou a pegar fogo. E agora, eu vou perder meu carro porque eu não tenho um extintorzinho para apagar, ficar olhando ele pegar fogo? Porque não é mais obrigatório, eu não ando mais com ele. Custa nada andar com um extintorzinho, que não é tão caro, no carro, como prevenção, é preventivo, não é obrigatório, mas é preventivo. Você pode perder até vida. Acidentou, virou, ficou preso no cinto, o carro pegando fogo e você tem a chance de puxar o extintor e apagar o incêndio do carro para aquela pessoa que está presa na ferragem não morrer. Professor, mas aí não pesa no bolso, não, né? Não, porque o Porque extintor não é uma peça cara, não é tão caro. Eu acho que mais caro é o veículo, é a é a vida, vida. né? E você perder por falta de um extintor. E o carro, quando começa a pegar fogo, eu estou na autoestrada, não tem nada como eu apagar o fogo. A não ser com um extintorzinho, uma garrafinha que eu poderia estar levando. Ah, eu não vou mais levar porque não é obrigatório. Custa nada levar. É, É, a justiça não me obriga, né? não Alguma me coisa. obriga, eu não vou andar com extintor. Mas eu acho assim, eu acho prudente andar com extintor. Eu acho prudente. E uma questão Né? de. O cinto de segurança é obrigatório. Mas se dissesse assim, não é mais obrigado, você ia andar viajando sem cinto de segurança? Porque a gente sabe que salva vida. Salva. Salva vida. Aí não, porque não é mais obrigatório, eu vou viajar sem cinto. O carro virou, meu filho, você está sem cinto, fatalmente você vai ser jogado fora do veículo. É importante estar com cinto, independente de ser obrigatório ou não. É muito importante. Ele salva mais do que o que mata. A Esse, história do cinto é tão tal, né? Que quando quem desenvolveu foi um engenheiro da Volvo, né? Que criou o cinto de três pontos. três pontos. Ele nem patenteou nem nada. Ele transferiu, pelo menos é o que eu li, né? Ele transferiu para outros fabricantes sem nenhum recurso, sem nem estar pedindo nenhum Ele não teve interesse em fazer, interesse né? financeiro nisso. Ele, é realmente só uma questão de salvar vidas. Eu mesmo eu me sinto inseguro num carro quando eu entro e não coloco o cinto de segurança. Eu posso estar onde eu estiver, dentro da cidade, em qualquer lugar. Eu tenho que estar com cinto. Eu não me sinto inseguro no carro. Nem, não precisa nem ser uma velocidade alta, né? Não, eu entrei no carro, já vou instalando o cinto. Independente de ser obrigatório. Se dissesse assim, não, foi abolida a lei, para mim não ia adiantar Não ia nada, mudar em porque nada. eu ia andar com cinto do mesmo jeito. Ou na estrada ou dentro da cidade. Ah, eu não vou botar o cinto não, porque não é mais obrigatório. Negativo, o cinto é segurança, é vida. Ele salva a vida. Exato. É como o Salva mais do que extintor. O mata. extintor não é obrigatório. Mas por que que mudou essa Constituição? Não sei te dizer qual foi aí O a jogada, qual questionamento. foi o interesse, o que foi que aconteceu, eu não sei. Eu não sei te falar, não. É porque se colocar na balança pelo o balanceamento das massas, vai existir o quê? Alguém ganhou e alguém perdeu. As grandes Eu não marcas, ela sei. tinha que fornecer o Eu não veículo sei com o qual extintor, foi né? a ideia disso. Eu ainda nem pesquisei para saber por que que mudaram essa história Ela dessa sabe que lei. não tem lógica. Não tem lógica.
Não tem lógica, até porque nós não primamos pela segurança, pela vida, A campanha tá aí para isso. e a gente sabe que o extintor salva. Ou o extintor matou alguém, porque eu estava com o extintor no carro. Nunca ouvi falar isso. Só se o Eu cara só jogar na sei que cabeça ele do outro. salvou a vida e salvou o carro. Agora, eu perdi o meu carro, começou a pegar fogo, que isso é comum, um carro pegar fogo, não é coisa rara. A Insurance, que é uma empresa americana de pesquisa de seguros de carro, ela tem uma pesquisa que cada 100 mil veículos vendidos, 3.700 pega fogo. Então não é tão comum um carro pegar fogo. Aí eu vou perder o meu carro porque eu não tenho um extintor. Isso pode acontecer. É porque Mesmo independente do carro se acidentar. O carro pode pegar fogo. Algum problema elétrico, um curto-circuito ali pela um parte elétrica, princípio que for. bateria, qualquer coisa, ele pode pegar fogo. Eu já vi carro pegar fogo, a pessoa parar o carro, desligar o carro, sair do carro, em poucos minutos o carro dele começou a incendiar. Você lembra uma marca das nossas marcas E que é tem qualquer um. no Brasil, né? Teve um caso, acho que foi no Piauí, foi em Teresina, o cara ganhou um carro novo porque o dele do nada começou a pegar fogo. E aí foi feito toda a perícia e tal e tudo, aí a fabricante descobriu que era um sensor que estava dando curto. E já era o terceiro caso desse mesmo modelo de veículo. Antigamente, os Fuscas, A Kombi Kombi, também. Variante, esses carros da antiguidade, pegavam muito fogo, porque o sistema de geração de energia deles era um gerador, não era alternador, e tinha um relé. E às vezes você cortava o motor do carro, parava, quando parava, esse relé ficava colado, a platina ficava colada, injetando eletricidade no gerador. E o gerador está preso pela correia presa ao motor. E a bateria jogando carga nesse alternador e o alternador não rodava. Ele ficava aquecendo, 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 incendiava e pegava fogo. Isso pegou muito fogo em Fusca, em Kombi. Na Kombi eu sei que Entendeu? pegava mesmo. Você descia do carro, não se antenava. Se fechou a chave de ignição do carro, a luz da bateria ficou acesa, ele vai pegar fogo. Um Fusca, uma Kombi, Mas a Kombi antiga ou a a Kombi antiga, nova? Ah, antiga, porque antiga. que eu vejo? Hoje eu vejo a A, Kombi transportando crianças, a né? Kombi que era de gerador, não tinha alternador. Ela tinha um gerador, um dínamo, gerava corrente elétrica para carregar a bateria. Ela tinha um regulador de voltagem, uma peça chamada regulador de voltagem. Hoje tem um regulador de voltagem, é eletrônico dentro do alternador. Ela era fora. O Fusca tinha isso fora. E quando você saía do carro que você fechava a chave de ignição, Dava um ponto de centelha. alerta, a luz da bateriazinha lá do painel ficava acesa, vermelha. Desligou a ignição, a luz ficou vermelha, dá partida de novo até ela ficar apagada, porque se ela ficar acesa, o carro vai pegar fogo. Porque o alternador está sendo jogado corrente elétrica. E é o contrário, né? Tem que dar partida nela, Tem que né? dar Tem que dar partida para ver partida. se o relé descola e apaga a luz. Porque se não apagar, é sinal que está sendo injetado corrente elétrica em cima do gerador. E nem todo mundo tinha essa orientação na época. Não, e o carro pegava fogo. E pegava de Pegava verdade. fogo. Eu vi muitos pegar fogo na época. Hoje não pega mais, né? Não tem mais Fusca, não tem mais. E o Fusca hoje não é mais, se tem, não é mais gerador, ele é alternador. É. E aí não tem mais esse problema do regulador de voltagem externa, agora é um regulador eletrônico, é totalmente diferente. E o Fusca mais novo hoje, ele tá com o motor na frente, né? É, tá diferente. É outro carro. É outro carro, totalmente diferente. E nessa. Professor, por que que o senhor considerou o macaco como acessório? Como é que Porque você troca o pneu? no meu ponto de vista, assim, na minha visão, né? Leigamente falando. Para mim, acessório era um farol de Miller, um aerofólio, um cara que fala papagaiada. É o que eu penso, né? É, mas tudo são coisas assim que você pode ter no carro e tirando o carro não deixa de rodar. Uhum. Ele não deixa de rodar. Ele não Não deixa é de rodar essencial. porque Como é- você. Não é essencial. Não é essencial assim, você não precisa dele para o carro andar. Agora, Com ele ou sem ele, com ele, sem ele o carro anda. Anda carro- com farol de milha ou sem farol de milha? Anda. Anda sem macaco, sem extintor, sem chave de roda. Mas é essencial na hora que você precisa. Você está no mato sem cachorro. É. Tá sem macaco, tá no prego.
E aí corre risco de vida até de ser assaltado na estrada, porque eu não tenho macaco, não tenho chave de roda para trocar o pneu do meu carro quando ele furou. E vai esperar por quem? Quem vai parar para atender você na estrada, você com o pneu furado, porque não tem um macaco com a chave de roda para trocar? Quem é que vai parar? Você sabe o que eu fiz? Pegando essa dica, até passar logo pro pessoal também. O que que eu fiz, né? Para mim que viajo muito. Eu comprei uma chave de impacto elétrica, a bateria. Comprei um mini compressor. Ando com uma maleta de ferramentas no carro. Justamente quando o carro for o pneu, eu tento no mais rápido possível trocar logo esse pneu. Ou você comprar esse mini compressorzinho e por algum motivo esse pneu secou e não estourou, você pode conectar o compressor na bateria e ele encher o pneu em poucos minutos e você conseguir sair para chegar num ponto de De segurança, segurança, um ou ponto no seguro. posto, numa cidade ou qualquer coisa. Enquanto, como um primeiro socorro imediato, esse compressorzinho é muito bom e não custa nada, uma pecinha que custa 50, 60 reais aí no supermercado, você compra, anda com ele na mala. É um sobressalente, é um acessório, também como o extintor que eu falei, que não é Exato. obrigatório, não é obrigatório andar com compressor, mas compra, não vale nada, 60 reais, 50, anda com ele na mala, porque ele pode salvar você de trocar um pneu numa BR. Exato. Você vai rodar no De seco. trocar um pneu na BR. E se for uma mulher que anda num carro, que a mulher não é muito disso. Não é muito dela trocar um pneu. É complicado para a mulher. E sem ter um homem do lado, como é que ela vai trocar? Exato. E quem é que vai parar para essa mulher? Eu. O cara pensa até que é isca. É verdade. Eu já parei uma vez porque. Pois é. Eu não sei porque eu parei. Realmente eu parei. Era uma. Mas se fosse uma isca, o cara botou uma Aí eu mulher tava ferrado. para você parar pensando que é uma mulher que está Pois sofrendo. é. Exatamente, eu tava ferrado. Aí é E eu parei complicado. em família ainda, Então né? você pega um compressorzinho, liga lá no cinzeiro do carro, ele funciona, enche o pneu rapidinho, eu vou Corro para um ponto de apoio e vou mais embora. próximo e Porto Seguro, né? Às vezes a gente pensa assim, rapaz, não vale nada, mas pode salvar uma vida, pode evitar um assalto, pode evitar um problema pelo simples compressorzinho de ar que eu posso andar com ele na mala. Porque o meu Exato. pneu baixou. Exatamente. Por isso que eu comprei. O meu investimento todo no total saiu por R$ 400, eu Mas acho. tem gente 400, que 500 viaja reais, e eu não acho. olha nada, se tá com macaco, extintor, chave de roda, que vai embora, não tá nem aí, não olha para nada, nem não leva o carro em oficina, não verifica nada, não vê pneu, não vê nada, vai embora. E o step não pode ser sucateado, né? Não. O O step também tem step é que ter um um. pneu que tem que socorrer você. Às vezes você sai com o step na mala, o step está vazio. Para viajar com o step vazio, porque você nem olhou para o step. Calibra os pneus do carro e vai lá na mala, calibra o step também. Porque ele pode te salvar a qualquer momento. Não é ele que vai salvar você. O pneu Exato. furou, não é ele que você vai usar. Aí você vai usar o step, ele também está vazio. E agora? E não tem um compressor. Todo prego do mesmo jeito. E quem é que vai te arranjar um pneu na estrada para trocar para te salvar? E eu que encho o pneu do carro com E a nitrogênio. O gente que vê eu acho? muito carro na estrada parado por falta desse socorro, porque ele não tem, chamando alguém que está 2 horas de distância para socorrer. Ou ligando para a Ligando seguradora. para a E eu que seguradora, encho o pneu do carro com nitrogênio. O que você acha? é melhor do que com ar. Bem melhor, né? Porque o nitrogênio, ele não tem água. Não tem umidade. Ele é N2, ele é duas moléculas. Né? Sem contar que a molécula é bem maior do que a molécula do oxigênio, né? Ele não tem umidade, esse pneu vai durar muito mais cheio de nitrogênio do que com o ar. O ar ambiental, que a gente respira, que põe dentro do pneu para calibrar no posto, ele tem água, tem umidade. Ele vai atacar a borracha. E é por isso que o pneu tem uma validade de 5 anos. Que nós vamos até falar aqui. Então, eu enchendo um pneu com nitrogênio, eu estou aumentando a durabilidade do meu pneu. Eu estou aumentando a minha segurança com relação à durabilidade desse pneu. Disse tu, Levi? Eu já tinha lido sobre isso também, por isso que eu passei a encher, apesar de que. Agora, é mais caro, né? Já disse, apesar de que não é Aí eu não barato. posso estar enchendo meu pneu e ele está toda semana baixando, vazando. Aí é complicado. Eu tenho que encher o meu pneu e ele ficar cheio o mês todinho. Eu vou lá, checo, a diferença muito pequena. Quando eu vou viajar, eu só dou uma checada, calibro, de acordo com o que está previsto lá no manual do carro, boto a pressão e viajo. Agora, aquele pneu que está sempre secando, não dá para encher Não com dá pra nitrogênio.
Mas o carro que tem um pneu que segura a pressão é bom encher com nitrogênio. O investimento inicial, assim, depende do bolso de cada um, né? Mas depois não é alto. Não Você é, vai só porque se ele repor. não baixa, é só repor. Exatamente. Sai na urina É interessante. e é mais seguro. Pois eu só, tanto o step como os 4 pneus, eu só encho com nitrogênio. Pouca gente sabe disso. E ele não dilata. Então, se ele não tem essa dilatação por Ele temperatura, também é menos vulnerável à diferenciação de pressão interna pela temperatura Exato. externa. Porque o pneu, quando está tocando no solo, o carro com alta velocidade, adquire temperatura e essa temperatura passa para dentro do ar que está lá e altera a pressão do pneu. Com o nitrogênio, ele é mais estável. a melhor explicação, né, Levi? Foi mais direta. Então, tô indo no caminho correto, Está né? no caminho certo. Tem a ferramenta, tem o compressor, Tem um tá compressor. enchendo o pneu com nitrogênio, verificando o nível do óleo, água. Agora vamos para as luzes. Aí eu vou viajar, eu tenho que checar todas as luzes do meu veículo. Eu vou checar os faróis, se eu tenho a luz alta e a luz baixa, na esquerda e na direita, porque tem a luz alta e a luz baixa do farol, certo? Certo. O farol tem dois filamentos, o filamento de alta e o filamento de baixa. Quando eu vou ultrapassar um carro, eu baixo ou levanto a luz? Eu estou na alta, quem está na minha oposição pede para me baixar, Pede porque a pra luz está muito alta. Eu baixo a luz, mas não apago, eu baixo. Ultrapassam um pelo outro. Um pelo outro. Ok, levanta a luz para me enxergar mais na frente a estrada. Isso é um ponto. Eu tenho que estar com meus faróis todos dois acesos. Isso dá retenção do veículo. Andar na estrada só com o farol aceso, aí o motoqueiro pensa que está vindo uma moto, né? Contra ele. Exato. E não é uma moto, é um carro que o farol do lado da faixa amarela está queimado. apagado, está queimado, ele pensa que é uma moto. Ele pode até se jogar na frente desse carro pensando que é uma moto, quando o farol está apagado. E retém o veículo. Retém. Na Blitz retém. Você não pode andar com o farol apagado. Tem que estar com os dois faróis acesos. E aí você tem que ter também as luzes de estacionamento. Que é aquele primeiro estágio da chave de luz que fica 2 lâmpadas acesas na frente e 2 atrás. 2 lâmpadas brancas na frente e 2 vermelhas atrás, dizendo que o seu carro está com as luzes de estacionamento acesas. Isso significa normalmente que o carro está parado. Luz de estacionamento. Aí você vai verificar o pisca-pisca, esquerda e direita, na frente e atrás, está funcionando. Você vai verificar o pisca-alerta, as 4 luzes acesas, tudo ao mesmo tempo, piscando. Você vai verificar a luz de ré, também da multa, se não tiver com pelo menos uma luz de ré acendendo, porque a lei prevê uma. A maioria dos carros tem 2 luzes de ré. Não precisa ter as 2 luzes. A lei só exige uma luz. Eu tenho que ter pelo menos uma luz acesa para quando eu tiver com a ré engatada, a pessoa que está atrás do carro saber que esse carro vai dar ré. E aí a pessoa já Fica já atento, se manca, né? Que um carro está dando ré. E eu posso não estar sendo vista pelo motorista. Eu tenho que sair de trás que esse carro está dando ré. Então tem que ver a luz de placa, que também dá retenção. Luz de placa. Luz de freio, interessantíssima luz de freio. A luz de placa porque tá deixando de identificar, né? Identificar a numeração da placa, também dá retenção. E é crime, né? Da multa. Da multa. A luz de freio é perigosa. Tá com a luz de freio queimada, tu tá viajando na frente de um outro veículo, pisou no freio, o veículo de trás não sabe que você pisou no freio. E você pisando no freio, o outro estando atrás, ele vê a luz do freio acendendo, ele sabe que você pisou no freio. Se prepara que o carro dele vai reduzir a velocidade e você não vai bater. Então a luz do freio é interessante. Verifica essa luz. Todas as luzes do carro essenciais têm que estar em dia. Se não tiver, pode dar multa. E para cada situação dessa tem uma multazinha lá, um valor X para cada multa. Farol, pisca-pisca, freio, ré. E agora é direto, né? Acabou essa historinha de UFIs, né? Lembra que tinha não sei quantos UFIs e tal, e etc. Hoje não tem mais isso, hoje é direto. Exatamente. É boleto daqui a 15 dias. Vem direto. Vamos lá. Pneu. Vamos verificar os pneus do carro antes de viajar. Como é que está esse pneu?
tá tudo bem, Tem uns que a turma passa gel no cabelo dele, né? tem pneu, tem pneu riscado. Ele risca o pneu para aumentar. O suco do pneu, Olha, eu já vi um cara defendendo isso, tá? pois é. Um cara de um grande fabricante de pneus, ele Quando você defendendo risca o isso. pneu, você reduz o poderio de capacidade do pneu, porque você tira a borracha. Exato. Você E tira a tira borracha. literalmente a Ó, o borracha. pneu tem um projeto de capacidade de borracha, você tira a borracha para aumentar o suco do pneu. Ok, para se livrar de uma blitz, para se livrar de uma multa. Para quê? Pra matar a família mais na Para matar a frente. família mais na frente, porque esse pneu pode explodir, pode estourar com ele numa viagem. Porque ele riscou o pneu até para enganar um outro, para vender, o cara pensando que o pneu é seminovo. Tem nada a ver. Então isso aí é crime, não é nem bom Não pensar é nem nisso. bom pensar nisso, né? Mas você tem que ver o desgaste do pneu, porque no pneu tem um friso dentro, entre o suco do pneu, tem uma barrinha transversal chamada de TWI, que ela é mais baixa do que o nível do suco do pneu. Aí o pneu é novo e vai esse TWI, essa barra transversal que está lá entre os dois sucos do pneu, o pneu vai desgastando até chegar nesse TWI. Quando ele chegar no TWI, dá retenção do carro na blitz. Mas, professor, e geralmente a fiscalização, eles têm ferramentas para isso? Não precisa de ferramenta, a ferramenta é o olho. Se eu olhar para o pneu do teu carro e o TWI estiver tangenciando o suco do pneu, teu carro está retido. O suco por si só ele vai Vai baixando, né? baixando. Eu tô tocando o pneu no solo. No círculo dos 360 graus do pneu, vai reduzindo. O suco ele vai baixando até dizer assim, o pneu está careca, o pneu está liso. Só frisando aqui, pessoal, o que é o suco que nós estamos falando? O suco do É o pneu chamado biscoito. é aquele biscoitinho. Então, o suco, literalmente, ele é aquela cavinha que tem entre cada borrachinha daquela. Pronto. Entre cada borrachinha daquela, tem o suco, tem a cavidade. No meio da transversal tem Esse um TWI. suportezinho que é o TWI, que é o fusível, que indicativo de desgaste máximo do pneu. Tocou nessa barrinha, o pneu está careca, o pneu está liso. Então, tu não precisa daquele paquímetro Não, para estar medindo em porque milímetro como é que tá a profundidade ela do tem suco. 1,2 milímetros de altura. Exato. Para a profundidade máxima do suco, ela tem 1,2. Chegou no 1,2, ela bate no TWI, o suco, o pneu está condenado. Você não pode mais usar o carro. Não pode mais usar o pneu. O pneu. Pneu da moto também tem? Pneu da Tem, moto todo pneu tem. E na moto é que é pior a fiscalização, porque o cara já sabe que na moto não tem um pneu step para trocar. E ele segura você. E não precisa ele estar se agachando Aí para ele estar segura olhando. você, porque ele pega você, principalmente quando eu já vi muito, o cara tá com a mulher na garupa da moto, aí para na blitz, o cara vai olhar o pneu. Ei, bicho, tu vai ter que ficar aqui, porque o teu pneu não vai. Eu não consigo nem te ajudar, nem te liberar, porque, infelizmente. Esse pneu não dá, não tem nem como trocar, que ele não tem reserva. Exato. Então vai viajar, tá com o suco do pneu lá no TWI, troca o pneu. Até porque não é só o problema de blitz. Um pneu, quando chega o suco, que a gente chama de biscoito, no TWI, o carro perde aderência, perde estabilidade no asfalto. E ao contrário da lubrificação, o pneu precisa de atrito. A Precisa lubrificação de tem que reduzir Precisa atrito. O de pneu atrito para segurar o veículo no solo. Exato. E aí tem que ter esse cuidado com o TWI, certo? Esse é um dos cuidados que tem que ter para evitar problemas nas viagens, né? A calibragem. Eu preciso calibrar o meu pneu de acordo com o manual que está no veículo. Eu estou numa caminhonete, eu estou pesado, cheio de mil quilos na carroceria da caminhonete, eu tenho que ter uma calibragem para o pneu traseiro, para o dianteiro, de acordo com o manual. Eu vou viajar num carro com 5 pessoas dentro, mais bagagem, esse pneu tem que estar calibrado com uma calibragem que esse pneu está previsto no manual a calibragem 30, 32, 34, de acordo com o manual do carro, tem que estar calibrado. Porque se um pneu não tiver calibrado, ele tiver abaixo da pressão, aumenta o combustível, aumenta o consumo, estabilidade do carro não fica 100%, eu vou ter problema de estabilidade e eu vou aumentar o desgaste do pneu.
Olha que doideira. E ele, quando está baixo, pressão baixa, ele gasta o pneu pela parte externa do pneu, as duas arestas. E o meio do pneu fica bom. E ele come o pneu na lateral. Ah, mas eu calibrei, eu não sei qual é a calibragem, era para ser 30, eu taquei 40 libras. Ele vai desgastar o centro do pneu e as arestas ficam boas. Eu gasto o centro. Rapidamente eu tenho que trocar o pneu porque eu desgastei o centro. Pneu baixo, gasto as arestas. Rapidamente eu tenho que trocar o pneu porque eu comi as arestas. O centro tá bom. Tem que andar com a calibragem correta. Andou com a calibragem correta, evita corte do pneu em buraco, Em quina de buraco, quina né? de buraco na estrada, porque o pneu está calibrado, está cheio. Se o meu pneu anda mais baixo, esse pneu, quando bater num buraco, o aro Corta de o pneu. ferro vai no pneu e corta o pneu. Ora, a gente vê muito carro parado na estrada porque cortou o pneu num buraco. Professor, e se for pessoas da estatura do Levi aí, parece um magro aí, parecendo um chassi de um grilo. Tem que fazer calibragem no pneu mesmo assim? Não. Eu acho que não. Tem que fazer, porque quando você faz a calibragem, você está simplesmente projetando o teu carro para uma viagem num método mais econômico possível de combustível. O Davi é magrinho, tudo bem, mas o carro é pesado. E o carro está com o pneu baixo. Ele vai arrastando, com o pneu baixo vai gastar combustível mais do que o que gastaria. Levi, tu faz peso então, né? Experimenta empurrar um carro com pneu baixo e o mesmo carro com os pneus cheios. O esforço é maior. Qual é o esforço maior? É Pneu empurrar baixo. com pneu baixo. Pneu cheio, você empurra com mais facilidade. Ele vai rápido, mais rápido. É diferente. Física pura. É o que o Levi falou? Não, é justamente. Mas o Levi não faz peso, velho. Mas beleza, mas não o é só a pessoa, Mas o né? professor disse. Então, você tem que atentar para um outro detalhe interessante, que é a validade do pneu. E a velocidade permitida do pneu também, né, professor? Lá no pneu tem uma letra, duas letrinhas lá, que é ordem alfabética, Isso. que uma letrinha corresponde à carga que o pneu pode receber e a outra corresponde à velocidade. Isso é uma máxima, né? Começa no patamar X e vai esticando. Eu tenho um pneu aqui que ele pode rodar no máximo até 140 km por hora. Beleza. Mas eu quero andar 220. Então eu não posso botar esse pneu que tem essa letra que só permite 140 km. Eu tenho que trocar a letra do pneu para uma letra que vá a 220. Porque ele pode explodir quando eu tiver com 220. Então isso é uma orientação que você está dando para quando o cara for trocar o pneu, porque às vezes vão pelo preço. É uma orientação, mas dificilmente o consumidor vai se ligar nisso aí, porque primeiro precisa ter uma tabela. E essa tabela quem tem é o fornecedor do pneu. Olha, eu sou uma pessoa que eu quero comprar um pneu para o meu carro, mas eu só ando a mais de 200. Opa, peraí, no Brasil não permite, mas eu gosto de andar com alta velocidade, é problema meu. A responsabilidade é A total minha. responsabilidade é minha. Aí eu vou te vender um pneu que só pode andar a 140 e tu gosta de andar a 180. Eu vou te matar, porque esse pneu vai explodir. A força centrífuga atuando no pneu em alta velocidade vai estourar esse pneu. Pô, se eu estiver lá na Alemanha, que lá tem liberdade, Autoestrada. autoestrada, autobahn, você pode andar 200, 300 km por hora, você não pode andar com pneu que só permite 140. Ele vai estourar. Então você tem que especificar essa linha. No Brasil, a gente não tem tanta preocupação, até porque a velocidade máxima é 80. Porque lá tem uma placa que diz que é 100. Mas não é permitido. Na hora que você andar com 140 e 180, você está totalmente fora da lei. Aí morreu, se acidentou, o pneu estourou, o cara disse, não, é porque ele estava com alta velocidade. Morreu por isso. Mas num lugar como a Alemanha, que você pode andar com velocidade, você tem que atentar para esse detalhe. Isso aqui é um detalhe. Agora, o outro da carga, sim, é bom ver, principalmente quem tem caminhonete, anda com 1.000 kg na mala, na carroceria, tem que atentar a letra da carga do pneu, porque cada pneu tem a carga suportável. Isso aí também tem que se atentar mais para quem tem caminhonetes. Carro linha leve, a gente não se preocupa com essa história da carga, porque a gente não consegue botar mais do que 5 pessoas no carro. Exato. Já tem Não tem esses pesos. peso lá já Né, definido, né? Precisa se preocupar com a validade, que é um item importante.
A validade do pneu está gravada em todo o pneu. Qual é a validade dele de garantia? Não quer dizer que ele venceu a validade dele, que é 5 anos. Não quer dizer que você não possa rodar com pneu. Você pode rodar. Agora, cuidado. Cuidado. O pneu venceu a validade, os 5 anos. Não vai andar na estrada com altas velocidades, que esse pneu já passou a validade de garantia. Tenha cuidado. Não vai andar em altas velocidades. É prudente. E lá está inscrito um código com 4 números. Os 2 primeiros números desse código significa o número da semana do ano que ele foi fabricado e os 2 últimos é o ano que ele foi fabricado. Então, no teu carro está lá nos 4 números, 22, 23, no teu pneu. Todo pneu tem essas 4 letras. Tem, eu já fiz. 22, 23, o que é que significa? E aí tu olha para o teu pneu, está lá na validade do teu pneu 22, 23. Na 22ª semana, ele foi Do fabricado. ano de 2023 esse pneu foi 2023. fabricado. 22ª semana do ano, que mês é esta 22ª semana? Então, é março. Porque cada mês tem 4 semanas. Não, é março não, é maio, né? Maio. 5 vezes 4, é maio não, é junho. Final de Maio é julho, quase, 5, né? maio é mês Quase no 5, final de maio é julho, mês né? 5, cada mês tem 4 semanas, 5 vezes 4, 20, é na 22ª semana, então já ultrapassou o mês de maio, é a segunda semana do mês de junho, esse pneu nasceu. 22ª De 2023. de 2023, então é a validade, esse pneu vale 5 anos a partir dali. Tá, tudo bem. Toda borracha, quando ela está em ação, em interação com o meio ambiente, onde tem umidade, Calor. onde tem calor, onde tem tração, torque, compressão, Exato. onde tem ozônio. E carga também, né? Ozônio, tração, quando eu falo, Já inclui o já fator inclui carga, o né? fator carga. Ozônio. Na natureza tem ozônio, né? Tem umidade, ataca a borracha. O certo é que essa borracha tenha uma validade de 5 anos. Em aviação, ninguém usa borracha no avião que tenha mais de 5 anos de validade. Toda borracha da aeronave que tem 5 anos é trocada. Aí vem o carro. Qual a borracha essencial que a gente deveria trocar com 5 anos? O pneu era ideal trocar. Ah, mas eu ando aqui dentro da cidade, não tem problema. Não tem problema, eu ando com 40 km, 50 km. Se estourar um pneu com 40 km, não tem problema nenhum. Eu piso no freio, paro, troco. Beleza. Mas no avião, dá para parar? No ar? Aí no carro, tem tem as mangueiras interessantes. Mangueira de freio. É de borracha. Depois de 5 anos, só Deus sabe quando é que ela vai estourar. Já é um sorteio, né? Estourou a mangueira de freio, faltou freio. É imediato. Não tem segredo. Pisou no freio, estourou a mangueira de freio, o pedal baixa, não tem freio. Mangote do radiador. Também. É uma borracha. Quando ultrapassa os 5 anos, ela começa a ficar rígida, dura. É um problema. O certo é trocar, mas ninguém troca. Ninguém troca isso. Troca as borrachas do meu radiador, é muito caro. Tem mangote que custa R$300, um mangote de um carro. Vai trocar as borrachas todas. Ninguém troca. Mas a validade da borracha é 5 anos. A turma anda com a caixinha de Durepox, né? Eu vejo muito. Ou corta, né? E une de novo ali no ferro quente e passa aquele arame lá, faz aquelas gambiarras. É um fator interessante. E o problema também de você fazer rodízio nesses pneus, né? Não é aconselhável. É aconselhável. É aconselhável? É, porque eu começo a rodar num carro. E os pneus da frente gastam mais do que os traseiros. Exato. Por quê? Porque a tração da maioria dos carros é na frente. É dianteiro. Aí, hora você sai com mais velocidade nesse carro, ele sai escorregando a roda. Ou o giro, no momento que você faz curva, há uma tendência de desgastar o pneu que faz giro. O traseiro está sempre em linha reta, não escorrega. Às vezes, pisa no freio, o primeiro que arrasta
normalmente a tendência é o da frente. Então, é bom fazer o rodízio, que eu posso desgastar 2 pneus muito na frente dos outros 2. É bom que eu gaste tudo igual, né? Por Aí, iguais. ficar comprando 2 pneus, deixar 2. Outra coisa, Professor, rapidinho também. O que eu observo muito a pessoa vai fazer curva ou vai fazer uma manobra de conversão e aí o carro está parado, que ele está com o veículo ligado, ele faz a movimentação do pneu. É uma condição É ideal? ruim. É ruim, É né? ruim. É Porque ele é péssimo. pontual, né? é péssimo para o veículo, péssimo para o pneu, E quando o pneu está murcho, que eu também observo bastante péssimo isso. para o pneu, péssimo para a suspensão, péssimo para a caixa de direção. Quando você balança o carro na primeira, na ré, para fazer a curva do condomínio, que eu vou sair do condomínio e é muito apertadinho e eu tenho que ir para frente e para trás várias vezes para poder. É ideal que eu faça isso, eu vá para frente e vá para trás. Não, eu parei o carro aqui, enrolo o giro todinho, aí eu saio. Aí eu parei lá, enrolo o giro todinho, eu saio. Não, isso está errado. Eu sempre faço do jeito que o senhor Você está falando. pode- Eu entro um pouquinho em movimento e aí Balance o carro, que essa direção fica mais leve, menos peso para o sistema de direção. Fazer esse giro desgasta menos as peças, porque lá está cheio de peça para se desgastar por excesso de esforço. A caixa de direção, ela sofre muito, principalmente se for hidráulico. porque ela tem muita força. E ela que recebe todo esse toque. Tá? Então, ideia, você tocou num ponto interessante. É balançar o carro para poder fazer esses pequenos giros para tirar o carro do aperto. Ah, então eu não sou tão péssimo motorista, não. Então eu tô indo bem, então, né? Tá bom. E o pneu step é um pneu que deve ir para a rua. O rodízio deverá incluir o step. Por quê? Pra borracha não se A desgastar, borracha né? vai ficar sedentária, sem exercitar, 1 ano, 2 anos, 5 anos lá na mala. E Igual nunca usar. chuteira, igual tênis, igual qualquer Agora outro, tem né? carros hoje que não tem mais o step para fazer rodízio, que é aquele pneu de bicicleta que vem lá dentro. Pronto, eu ia perguntar isso Aquele não dá agora. rodízio, aquele Aquele ali- pneu daquele Ford Aquele de, ali 19, não de tem jeito. 1800, Aquele ali vai ficar 1700. lá até um dia, porque não dá para ficar fazendo rodízio com ele. Ele tem um aro diferente, ele tem uma banda de rodagem diferente, ele tem uma altura diferente, tudo dele é diferente. Então não dá certo. Ele Só é só para faltou vir quebrar o raiado, galho, né? ele é só para quebrar o galho, para tirar do prego, para levar numa oficina ou num borracheiro. Só faltou ele vir enraiado também, né? Só faltou vir raiado, que é para ser pneu de moto ali, porque o bicho é pequeno. Mas isso ali Não tem isso lógica. ali é uma questão do fabricante para tirar custo. Reduzir custo. Então aquele pneu é bem mais barato que o pneu original. Eu reduzo o custo, eu produzo 1 milhão de veículos, É. eu vou baixar o custo daquele pneu, vai reduzir 1 milhão vezes o valor que eu vou reduzir daquele pneu. Mas é sacanagem. É uma questão comercial. Tá certo? Então, é isso aí que a gente tinha que falar de pneu. Agora, tocando ainda na estabilidade do carro e no pneu e na roda, nós temos que ter pneus Balanceamento. alinhados e balanceados. Eu preciso alinhar o pneu do meu carro antes de viajar. Porque eu posso desgastar prematuramente os meus pneus. Mas não existe um terceiro elemento aí? Alinhar, balancear e tem o outro aí que é a turma colocou. Alinhar, balancear e calibrar. Não, Mas tem é porque no balanceamento, tem 2 balanceamentos. Tem o estático e tem o dinâmico. No balanceamento. E o teu alinhamento. Agora, no alinhamento, eu tenho várias coisas que é observar. cambagem, que a turma fala Não, cambagem. aí é no lembrei. alinhamento. Alinhamento eu tenho cambagem de roda, Ah, entendi. cambagem, que é a verticalidade do pneu no solo. Eu tenho o problema de ângulo de convergência e divergência. O pneu está aberto na frente ou está fechado? E o pneu não está paralelo. Aí é divergência e convergência. Cambagem, o pneu não está com a verticalidade no solo. E eu ainda tenho um outro problema. É um ângulo chamado, que a gente chama na engenharia, de setback, que é o ângulo de adiantamento de roda. A minha roda esquerda está na frente da minha roda direita. O carro está andando atravessado. Uma roda está na frente, a outra está para trás. Isso é comum. Por quê? Você caiu no buraco, bateu no quebra-mola, naquele lado e no outro não bateu. Há uma tendência de puxar a suspensão para trás em relação à outra.
desalinha o eixo, Tira total a geometria. tira a geometria do eixo transversal do veículo. E aí o eixo transversal com o eixo longitudinal formam um ângulo, e esse ângulo é chamado de ângulo de setback. Não sei nem se os alinhadores sabem disso, mas isso é a engenharia geométrica do alinhamento de direção de um veículo. E o Fusquinha não já era torto de... Fusquinha parece pé de papagaio, todo. Aí eu tenho que fazer o meu balanceamento. No meu balanceamento, ele tem 2 balanceamentos. O balanceamento, ele vai fazer isso para você, vai balancear a parte estática e a parte dinâmica. A parte dinâmica é aquela de eu estar dirigindo o carro e a direção está tremendo. E a parte estática é aquela que eu estou andando no carro e o carro está cavalgando, parece que eu estou andando num cavalo. É a estática. Então, existem 2 balanceamentos na roda, o estático e o dinâmico. E isso é feito naquela máquina de balancear. Quando eu não tenho o meu carro balanceado, eu posso ter problema na minha suspensão. Pela vibração. Pela vibração, gastar pivô, gastar barra de direção, gastar bucha de bandeja, gastar caixa de direção, sacrificar rolamento de roda. E quando eu tenho problema de estática, eu também vou ter problema de rolamento, amortecedor, coxim, bandeja, porque o carro vai cavalgar. Aí eu não Parece uma faço, sinfonia eles lá. eu não faço o meu alinhamento, porque eu acho que isso é besteira. Não faz. Mas eu tenho uma consequência amanhã. Porque acha que é um custo a mais, né? Na minha manutenção. Então, Fortaleza, que é uma cidade que não tem buraco. Né? Não, nadinha. Não tem. Então, é previsto, é ideal você alinhar seu carro pelo menos a cada 6 meses. No máximo, passar 6 meses. Porque dentro de 6 meses, o seu carro já está desalinhado. Literalmente. É quebra-mola, é buraco. Ele vai desalinhar. E eu vou gastar pneu. Quanto é que custa um pneu de uma Hilux? 1.000 de 1.200. qualquer coisa. E o alinhamento, R$100. Aí eu vou gastar 2 pneus que custam R$2.400 porque eu não fiz o alinhamento. Porque eu não quis gastar os Eu não R$100. quis gastar os R$100. Em 6 meses, 1 ano, esse pneu pode começar. Quando eu for olhar para o meu pneu, ele já comeu a lateral do pneu, porque ele comeu por fora ou por dentro. E aí, quando eu olhar o pneu, esse pneu já foi embora. Aí começa a aparecer aquele aço no pneu, que a qualquer momento ele deixa você no prego, que eu não alinhei. Professor, e por que o balanceamento dinâmico ele também se torna pontual? Por exemplo, cheguei numa determinada velocidade, beleza. Passei dessa velocidade, eu subi um ponteiro a mais, aí ele entra. Existe um fenômeno com relação às frequências chamado de ressonância. Quando ele entra em ressonância, ele faz aquele saculejado todo dele lá, e depois, quando ele sai da frequência de ressonância, o problema desaparece. Entre aspas, desaparece, mas fica o residual. É camuflado. Fica o residual. Então, ele disse, não, ele só dá com 100 km. Não, mas ele está dando com 60, com 80, em frequência menor. Porém, a frequência de ressonância é 100 km. Quando entra em 100 km, ele entra na frequência de ressonância. Verdade. A ponte de Massachusetts caiu, uma ponte de aço caiu porque o efeito do vento entrou em ressonância com a frequência de construção da ponte e derrubou a ponte. Ficou parecendo isso aqui, ó. Ficou balançando, parecia uma rede balançando. Ó o efeito, como é que fica. É porque não dá para ver a câmera, né? O balanceamento do carro é assim. Eu danifico tudo na suspensão, rolamento de roda, tudo. Mas O da ponte eu vi que a pessoa não estudou a parte física da coisa e não vai entender que isso funciona assim. E nem vai acreditar. Ele tem que acreditar na engenharia, ele tem que acreditar no mecânico que disser para ele que isso é preciso, que é essencial, que ele não está querendo enrolar ele. Agora, o serviço tem que ser feito. Se você vai fazer ou não, aí é por sua conta e risco. Problema seu. Entrando nesse quesito, né, de alinhamento, aí o senhor Nós vamos para a suspensão. para a suspensão. Na suspensão eu tenho vários problemas. Eu posso ter problema de folga. Na hora que eu levar meu carro para fazer esse alinhamento, ele vai dizer, olha, a tua suspensão tá ok, os pivôs, ou tem folga? Tem problema de beleta, que faz a ligação da barra estabilizadora do carro, que é uma peça importantíssima na estabilidade do carro em curva.
É. A bieleta, a barra estabilizadora do carro, segura o seu carro na hora da curva, para não virar, para não sair da pista. Ela sofre aquela carga de... Ele sofre uma carga pelo lado, quando baixa na curva, e não deixa o outro lado levantar. Ele segura o outro lado para manter a asa baixa. movimento reverso. Reverso. Como se fosse As aquela duas plancha do bieletas trem. trabalham assimetricamente. Uma segura para baixo, enquanto a outra está baixando. Quando essa aqui está baixando, há uma tendência de levantar a outra segura. Então não tem simetria. Não tem. É assimétrico. Então, é peça não fundamental a beleta. Agora, tem carro que não vem com beleta e tem carro que não vem com estabilidade, com barra, porque é uma questão lá da fábrica de vender o carro mais barato. Aquele golzinho especial, um que tinha um golzinho especial, esse golzinho não tinha barra estabilizadora. Vem a opção. Tu compra, depois tu manda botar. Oxe, É a opção. vem só com Vem com furo lá. Vem com os locais para você comprar uma barra, estabilizar e botar as suas beletas. Mas não vem com beleta para tirar custo do carro, para poder vender. Então, Aí quem compra um carro está sendo orientado que tem que ter a barra estabilizadora? não, Não. E o cara sabe disso, que essa barra é essencial para a estabilidade do carro? também não. Também não. Então, o usuário não sabe. Muita coisa o usuário não sabe. E ele precisa saber. Ele está sendo lesado? Não diria estar sendo lesado. Eu acho que ele precisava estar mais antenado, né? Atualizado com as coisas. Porque você não vai também querer que o consumidor, que o usuário saiba tudo de mecânica, porque quem sabe isso é mecânico. Agora, a nossa função é dizer, é orientar, é instruir. Nós somos empresários da área de mecânica automotiva, que tem empresa, tem oficina. Nós temos que orientar o nosso cliente. E é uma alta responsabilidade. Porque se eu disser a você que seu carro está com a barra estabilizadora comprometida, que a sua beleta está com problema, e você disser que não vai trocar, a responsabilidade é sua. Mas eu estou te falando que está com problema. Não pode omitir. Não pode omitir. Não posso omitir. Eu não sabia da bieleta. A bandeja, o kit, esses batentes. Bandeja tem as buchas, que também dá folga, se tiver folga numa linha. Eu tenho os coxins dos amortecedores, onde tem rolamento, que facilita o giro do carro, que dá folga também, se tiver folga numa linha. Né? Eu tenho os meus terminais de direção, que se tiver folga, também numa linha, e pode dar tremedeira na direção. Eu tenho a minha caixa de direção, que também pode dar folga na caixa. Eu tenho a minha barra horizontal da direção, que também pode dar folga. Tudo isso, o cara, na hora do alinhamento, ele vai ver. Se tiver problema, ele vai identificar para você. O cara pega tudo isso. Pega, ele vê tudo, porque o computador que faz o alinhamento, ele já, por uma questão de decimal de ângulo, ele mostra e o cara vai ver onde é o problema. É no coxinha, no pivô, é na barra, é na bucha. Onde é que está a folga aqui? Olha, tem que corrigir, senão eu não consigo alinhar teu carro. E tem que andar com o carro alinhado. Evitar comer pneu. Um carro desalinhado dá alto consumo de combustível. Porque se eu tiver com o carro andando com as rodas abertas, essas rodas estão raspando o chão, tentando fechar, e não pode porque a direção não deixa. Esse carro está pesado. Ou então está com as rodas fechadas, ele está freando. Aí quem entra no jogo é o motor que força mais e obrigado. Puxa mais e o consumo de combustível no carro aumenta, além do desgaste do pneu prematuro. Ele precisa de uma fonte de energia, né? Por carro de R$100, né? Que eu não alinho. Verdade. Então, alinha o carro antes de viajar. A linha é prudente, né? Beleza? Vamos embora. Vamos embora. Óleo de motor. Eu vou viajar. Eu tenho que ver como é que tá o óleo da minha máquina. Tá na hora de trocar? Venceu a quilometragem? Ou a data? Eu vou... Aniversariou um ano, já cantei a velhinha, cantei parabéns, deixa assim. Não. Troca. Mas eu só rodei... É para trocar com 5.000, eu só rodei 3. É para trocar com 10, só rodei 5. Mas já tem mais de ano. Pois troca. Porque o óleo é higroscópico, ele absorve água. Sim. No motor. Começa a virar aquela papa lá dentro do motor e eu tô com óleo agora lubrificando o meu motor misturado com água. Água lubrifica? Não. Muito pouco. Água não é um lubrificante, é motor. mais refrigerante do que lubrificante. Então, o ideal é o óleo. Troca esse óleo e troca o óleo na especificação correta. O manual do carro diz se o óleo é 1030, 530, o que é o óleo? O que é esse óleo? Depois nós vamos ter que até explicar essa história
desse óleo em umas outras palestras aí, explicar o que é esse negócio de viscosidade, API, detergente, W, o que é do óleo, a gente pode explicar, porque faz uma confusão muito grande. Ah, o meu óleo Faz. é 20W50. O que é esse 20, o que é o 50, o que é o W? E tem que saber, né? Se é para motor 4 tempos, Do quatro Otto tempos, 4 dois tempos, tempos, que é se Otto diesel. Se esse diesel tem o DPF, que é o filtro de partícula, tem um Exato. óleo especial para o DPF. Então tem uma série de coisas aí nos óleos, é uma particularidade muito grande, é muito complexo, até explicar como é que funciona essa história do W aí, do óleo, do 20, do 30, Aham. do 40, 50, é complexo. Sim, sim. A gente tem que perder um tempinho para ensinar isso aí. Beleza, mas o importante é você verificar o óleo, se está dentro da quilometragem. E o filtro na sequência. E aí tem aquela história, troca o filtro não, porque eu já troquei na última. Exato. Ah, cara. Trocou o óleo do motor, o filtro tem que ir junto. É via de regra. Troca o filtro. É condição sine qua non, se somente se troca o óleo, se trocar o filtro. Porque se não trocar o filtro, o que é que acontece? O Condição se. filtro, sine qua non, é se somente se. Isso aqui só acontece se isso aqui acontecer. Se Se não isso aqui acontecer, não acontece. Então eu só troco o óleo se eu trocar o filtro. Não trocar, não troque não, porque é tomar banho e vestir a mesma roupa. Tá certo? Então, A mesma cueca. Né? aí você não troca o filtro. Dentro do filtro, que pode ser uma caneca dessa aqui, e tem filtro maior, que pode pegar 200, 300, 1000 ml de líquido, de óleo. Quando troca o óleo que drena lá embaixo, não esvazia o filtro. A maioria deles fica retido o óleo lá. E esse óleo que está retido lá é o óleo velho contaminado. Eu boto o óleo novo no motor, acabei de trocar o óleo do motor, e o primeiro local que o óleo passa novo é por dentro do filtro, onde está 200, 300 ml de óleo contaminado. Todo Então, o residual que eu ficou. já contaminei meu óleo novo no momento que eu troquei o óleo e funcionei o motor do meu carro. Esse óleo já está contaminado. Por que eu não tenho que trocar o filtro se eu acabei de contaminar meu óleo? E qual é o valor do filtro em relação ao valor do óleo? O óleo é muito mais caro do que o filtro. Exato. O filtro é muito mais barato. Então, troca o filtro. Essa história aí é antiga, viu? De não troca o filtro é muito antiga. É da época do meu avô. Mas nos mundos de hoje ainda existe. Existe, mas é o super econômico, né? Que quer economizar. E vem com Economia essa de palito. Economia de palito. Mas ele não está sabendo a consequência que ele está causando ao motor dele. O motor não reclama, né? Uhum. Então, não troca, meu filho. É assim. E também tem o óleo do freio e o óleo da caixa de direção também, né? Que são Pronto. Aí gravantes também. dentro do óleo do motor ainda tem aquela história do sintético Ou e mineral. do mineral, ou do semissintético, né? Porque o mineral é o óleo da terra, o sintético é laboratório. O óleo sintético é muito melhor do que o óleo mineral. É um óleo feito em laboratório. A molécula desse óleo, ela tem um poder de cisalhamento muito maior do que o poder de cisalhamento da molécula mineral. Então é melhor usar um óleo sintético para proteger a vida da minha máquina. Então, eu aumento muito a vida da minha máquina quando eu uso um óleo sintético. Ah, mas eu não posso usar o óleo sintético, é muito caro. Vou botar o mineral. Tudo bem, bote o mineral, reduz o tempo de troca. Usa o mineral, mas reduz o tempo de troca. Derruba aí para metade. E use o mineral. Agora, saiba que está usando um óleo de uma qualidade inferior ao óleo sintético. Sim. Ah, mas eu quero esse carro para me ficar 300 anos com ele. Então, usa sintético, cara. Agora, não, eu quero usar esse carro daqui a 3 anos e eu vou trocar. Então, usa o mineral. Tu vai trocar daqui a 3 anos e empurra a bomba nas costas de outro. Ah, mas é problema teu. Mas se você quer conservar o teu motor, é melhor usar um óleo melhor, tá? Óleo do câmbio. Vamos para o óleo do câmbio. Eu tenho câmbio mecânico e câmbio automático. O câmbio mecânico eu não me preocupo muito, porque não tem explosão no câmbio, não tem queima, não tem carbono, não tem nenhum problema. Eu posso ir a 100 mil quilômetros com o óleo do meu câmbio, 80 mil, sem problema nenhum quando ele é mecânico. Não tem, uns 100 mil eu vou trocar, não tem problema não vai causar nada, ali tem engrenagem de aços, altamente polido, não tem sujeira lá dentro, porque não tem combustão, beleza. Mas aí meu carro não é mecânico, meu carro é automático. Aí tem um outro problema, tem deslizamento de disco. Eu tenho deslizamento de disco dentro desse câmbio. Eu tenho válvulas com micropassagem de óleo que pode, a sujeira do desgaste desse escorregamento desse disco,
provocar entupimento dessas válvulas. E com o tempo eu vim perder marcha do meu câmbio, porque eu não troquei o óleo do câmbio. Então o óleo do câmbio é ideal trocar aí na faixa de 50, 60 mil quilômetros. Aí eu não troco. Deixo ir para 90, para 100, para 150, 200. Aí quando o carro apresentar problema de perder marcha, aí eu vou trocar o óleo. E o engrenamento interno. Provavelmente ele não pega mais marcha. Já vai botar um óleo novo e não pega. Vai ter que abrir o câmbio. Vai abrir um câmbio de uma Spin, vai abrir um câmbio de um Corolla, vai abrir o que tu vai gastar 15 mil reais. Aí, outra coisa, eu não troquei o óleo do meu câmbio, 100 mil, 120, nunca troquei. Pois continue sem trocar. Porque se você for trocar, meu filho, Não mexa no que tá não quieto. mexa, você vai perder, pode perder seu câmbio. Pode perder. Não troca. Deixa assim. Porque tu pode trocar, mas segura que pode ter um prejuízo. Pode até não acontecer nada. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Trocar um óleo, troquei um óleo do motor de uma Spin, estava boa, perfeita, mas o óleo estava preto. E o dono do carro pedindo a mim para trocar. Eu segurando, empurrando com a barriga, tal. Aí eu troquei. Rodou 30 quilômetros, perdeu marcha. Aí teve que abrir o câmbio, gastou 15 mil reais na brincadeira. E aí, meu filho, Desembolsou. é complicado óleo de câmbio por conta disso. Automático, né? Exato. Então, tenha cuidado quando você tiver seu carrinho com câmbio automático. Vamos Fica no alerta, né? no alerta. Vamos para frente. Óleo da direção hidráulica. Eu tenho direção do carro que ela pode ser mecânica, não tem óleo. Ela pode ser hidráulica, que ela é com óleo. Ela pode ser eletrohidráulica. Ela não tem bomba mecânica puxada pela correia do motor, ela é puxada pelo motor elétrico, por isso que ela é eletrohidráulica. E eu posso ter a minha direção elétrica. A direção elétrica não tem óleo. Mas tem desgaste. Motor elétrico, desgaste é menor. Tem desgaste? Tem. Mas é uma direção que dá menos problema, menos manutenção do que uma direção hidráulica. Porque a direção hidráulica, ela tem os cilindros, pistão dentro da caixa, ela tem uma bomba puxada por uma correia. É fonte de problema. E a elétrica não. Bem mais tranquila a direção elétrica. Mas tem que ter seus cuidados também, né? Tem que ter Sim. seus cuidados. Até mesmo porque a elétrica não tem controle de torque, né? Agora, a hidráulica, você tem que trocar esse óleo. Não pode esquecer de trocar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos sem trocar o óleo da direção, não. Porque vai sacrificar a bomba. É uma peça cara. Eu tenho que trocar esse óleo. E o ideal é trocar todo ano a direção hidráulica. Se você trocar o óleo da direção hidráulica do seu carro todo ano, você nunca vai ter problema na direção do seu carro. É vitalício. Não tem problema. E manutenção manutenção de caixa de direção não é muito baratinho. Não é barato. Por mais popular que Não o é veículo Pode for, ou seja, vai embora R$1.000, ele R$2.000 não é tão aí na baratinho. brincadeira. Então, é prudente trocar esse óleozinho na direção, né? Troca. Aí vem o óleo de freio. Óleo de freio do carro. Não precisa trocar não. Precisa. O óleo, todos eles, direção, motor, freio, tudo é higroscópico e o sistema é aberto. Tem o respira. Respira. Ele respira, exato. E o ar tem umidade. Todos eles vão pegar água. O freio pega água. Aí vamos lá. Quantos graus ferve a água? A 100 graus. Quantos graus ferve o óleo de freio? Aí o freio tem uma escala de temperatura de ebulição no óleo do freio. Lá na latinha, quando você comprar, está escrito DOT. 3, 4, 5, 6 e aí vai. Para cada óleo tem um DOT. Cada DOT tem um ponto de ebulição. O 3 ferve a 150, 160 graus. O 4 ferve a 180, 210. O 5 ferve a 300 e 350. E aí vai.
Aí o que é que significa isso? Quanto maior o DOT, menos higroscópico, Exato. mais suporta a temperatura. Aí eu tenho um DOT 3, que esse DOT 3, ele ferve a 150, vamos dizer. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá cheio d'água, misturou água com óleo. Quanto é que ferve a água? A 100. O óleo a 150. Quando eu misturar agora, quanto é que vai ferver? A 120, 130? Porque 150 não vai, porque está misturado com água. Exato. A menos de 100 não vai também, porque a água ferve a 100. Ele é mais de 100. Então vai ficar ali na intermediária. Quando eu estou descendo uma serra, pisando no freio do carro, o sistema de freio do carro, disco, pastilhas, recebe calor de fricção desse freio. A temperatura ali pode chegar a mais de 300 graus. No ponto de contato. Toque da pastilha com o disco frenando, segurando o carro na ladeira para segurar, ela vai friccionando e aumentando a temperatura. E essa temperatura pode chegar a 300 graus. Ora, eu estou com óleo que ferve a 150 com a temperatura do freio de 300. Vai ferver. E aí o carro vira, o pedal de freio vira esponja. Pisa e não freia. Aí eu estou descendo a Serra de Guaramiranga. Eu piso no freio, o carro não para. Acabou o freio. Quando esfria, o freio volta. Porque acabou todo o problema de temperatura. Ele deixou de ser bolha, virou ser líquido. Porque na hora que ferve, ele deixa de ser líquido. Ele passa a ser vapor. Nessa condição aí, o ideal seria descer como? Da forma mais correta, para se dizer, né? Aí você vai descer a ladeira, independente do sistema de freio tá bom ou tá ruim, você tem que descer com o carro engrenado. Engrenado, exato. Não existe banguela. Se der carro lento, se tirar de marcha, você pode ter problema, porque aumenta a temperatura do freio quando eu dou banguela. Motor, quer falar? É o freio motor. Motor, né? Quando E eu... também aumenta o consumo, né? Banguela aumenta o consumo hoje. Banguela hoje aumenta o consumo. Aumenta o Ah, consumo. mas antigamente não aumentava. Não, o carro era de carburador, aí economizava. Gastava o freio, economizava combustível. Hoje não. Hoje você, banguela, gasta o freio, corre o risco de se acidentar e ainda gasta combustível. Porque o sistema eletrônico do carro hoje, quando está na banguela, ele aumenta a RPM do motor. E quando ele está em marcha, ele reduz, corta o combustível. Exato. Aí entra um sistema chamado dash point, que corta o combustível do motor. Esse é um problema que muita gente ainda tem a antiguidade ainda na cabeça de dar banguela na descida da terra. Acontece demais. E quando se dá banguela em caminhão, carreta, Aí fica tudo Scania, frouxo. Mercedes, sabe o que acontece? Aí tem um defeito ainda mais grave. Quanto é para fazer a manutenção de um câmbio de uma Scania, de uma carreta? Aí pode preparar 30, 40, 50 mil reais. É. A caixa de câmbio, quando ela está em neutro, ela está rodando o eixo superior e o inferior está parado. E quem lubrifica o superior é o inferior. O inferior está mergulhado no óleo. Para jogar óleo na parte de cima por salpique, porque não tem bomba. Exato. Por salpique. Ora, se eu estou na banguela, meu eixo inferior está parado e o de cima está rodando, ele está rodando sem lubrificação. Porque o de baixo está parado, porque eu estou na banguela. Tá no aço. E eu descendo engatado, os eixos estão tudo rodando e está salpicando e está lubrificando. Eu não danifico minha caixa de câmbio. Posso danificar a caixa de câmbio da minha Mercedes, da minha Scania, descendo uma serra de uma banguela. Principalmente carregado. E é caro. E é caro. Além de faltar freio, que eu aqueço e supera a temperatura de ebulição do óleo. Ô, lapada no Aí, lombo, viu? O que é que se deve fazer? Óleo. Eu não uso mais na minha empresa, para carro nenhum, o óleo DOT 3. Porque ele ferve muito baixo. Ele tem a higroscopia dele muito mais acentuada do que o outro. Ele chama mais água. Ele ferruja o cilindro de roda. Ele se deteriora mais rápido. Então, quem usa DOT 3 em carro, impreterivelmente tem que trocar todo ano, porque senão ele vai ter problema. A gente usa o 4, que já tem um ponto de ebulição maior, e ele é menos higroscópio, então eu posso trocar com 2 anos. Eu padronizo trocar o óleo de freio com 2 anos usando o DOT 4. É mais caro? É, mas é compensador. Ah, se eu vou comprar um óleo ali na casa de peça, o cara me oferece o 3. Por quê? Porque é barato. Aí eu não vou comprar um 4, que é mais caro, compro o 3. Ah, mas ele não sabe nem as consequências do 3. Exato. Tá? Tá comprando de novo pelo valor.
Exatamente. né? Pelo preço, não é pelo valor, pelo preço. Verifica as pastilhas, né? Agora, depois que verificou o óleo, verifica as pastilhas. O cara vai ter que verificar as pastilhas de freio do carro para saber como é que tá. Diz que pastilha para não viajar sem freio. Com pastilha já no osso, encostando já no ferro do disco, que quando eu pisar no freio, uma pastilha acabou, encostou o ferro no ferro, esse carro não vai mais parar, porque faltou o elemento de fricção da pastilha Uhum. no freio. Aí eu vou viajar, vou fazer uma viagem longa, vou usar muito freio, essa pastilha pode ter problema nessa viagem, faltar freio, porque eu não verifiquei as pastilhas. É ruim de ver, porque tem que tirar a roda, inspecionar, mas a oficina está lá para isso, para fazer um check-up no carro. É um check-up de férias? Não é um checklist que eu preciso fazer? Tem que olhar. Tem que olhar, a oficina tem que ver. Então, e o dono do carro ideal é que ele faça uma lista e cobre da oficina. Tu olhou isso, tudo que nós falamos aqui, ele vai pontuando. Item por item. Você verificou isso, e vai na lista do primeiro ao último item para ver se o cara verificou. Porque no final das contas eu chego, olha, tá tudo bem, não olhei nada e o carro tá bom e vamos embora. E cobrou um valor X lá e tu pensa que tá bom e não tá e deu prego. Ah, mas eu não olhei isso aí não. Não vi. Às vezes o carro sai da oficina até com o farol queimado e o cara nem vê. Isso é verdade. Né? Ele não olhou, a luz traseira está queimada. O dono do carro não sabe, porque ele não vê lá atrás. Só sabe quando alguém avisa para ele que a luz está queimada. A oficina tem que ver. Né? É uma responsabilidade, né? Olha a pastilha de freio. Verifica os cilindros de roda. A oficina vai ter que ver os cilindros de roda traseira se não tem vazamento de óleo. Se eu não tenho indício de óleo pelas essas mangueiras que estão vencidas, as mangueiras de borracha. Que em cada roda tem uma mangueira de borracha. Que oscila. Ela não pode ser de ferro, tem que ser borracha para oscilar. Essa mangueira está com mais de 5 anos. Ela pode estar toda trincada, rachada, já começando a vazar óleo. Ela vai estourar, vai faltar freio. A oficina tem que ver se não está suada de óleo. Olha, aqui tem um alerta. Avisa o dono. Ah, não troca não. Ah, aí é problema teu. Eu falei para você que estava com problema e estourou, porque você não autorizou trocar. E o ideal é que escreva. Olha, mangueira de freio tá vencida, suspeita. Assina aqui que se tu se acidentar, velho, É por tua conta. e morrer, uma perícia, foi tu, não fui eu. Eu te avisei. Seu Braga, olha, o nosso checklist que nós fizemos aqui junto com o seu Braga, ele ficou bem extenso, não é, né, seu Braga? A gente poderia Pode fazer um complemento. desse checklist. Checklist, parar por aí, se a hora estourar, vamos pro próximo, porque tem muita coisa ainda para frente. Tem muita coisa. Tá? Hoje o nosso tempo tá curto demais para a gente dar continuidade, mas, pessoal, ainda falta muita coisa. Ó. Tem aqui água do limpador do para-brisa, sistema de arrefecimento, né, seu Braga? Sistema de arrefecimento, vazamento. Vazamento de água do radiador. É muito crítico, né, essa questão de vazamento de água do radiador. Ainda tem que falar sobre vazamento de óleo de motor, vazamento de óleo de campo, coifa de junta homocinética, correia dentada, correia poliveio, geração de energia, né? Filtro pole do ar-condicionado, filtro de combustível, filtro de ar do motor, sistema de injeção, né? Aí vem bico injetor, cabo de vela, bobina. Dá para nós gravar de novo, né, Levi? Próxima semana. Fazer um pós-férias. Dá para fazer um pós-férias, dar continuidade. Porque agora eu vou falar como o professor Santos falou, né? E o seu Braga complemento. Utilidade pública isso. Daqui a gente pode estar orientando pessoas leigas que... Isso é uma utilidade pública que vai atender a necessidade de muitas pessoas que nem sabem que isso aí precisa. Né? Porque tem pessoas que ficam muito à mercê da oficina, né? Entrega o carro e tchau. Mas o ideal é que cada um faça o seu checklist e cobre. Por exemplo, a mulher que não gosta muito de oficina, que não está muito ligada, ela pode fazer um checklist e dizer, ei, você olhou isso do meu carro? Isso, eu estou aqui com um checklist aqui, para você dizer para mim se você fez ou não. Ah, professora, eu não vi isso aqui. Mas mulher, ela é muito crítica em relação a isso. Quando você consegue fornecer as informações necessárias para ela, ela vai cobrar. Ela vai cobrar. Ela vai em cima mesmo do E eu digo mais, ela cobra mais do que o homem. Cobra. Ela tem uma alta responsabilidade muito grande. Ela tem medo, né? Ela tem medo de ficar na rua. Exato.
Pela Até vulnerabilidade dela. pela segurança dela, ela tem medo. Então ela não vai deixar o. Entendi, seu Braga. Então vamos fazer o seguinte: pedir pra galera interagir então com a parte 2. A gente dá continuidade, né? Vamos dar continuidade ao checklist 2. Sim, Aliás, continuidade desse checklist, checklist. né? É. E pegando a interação do pessoal que vai estar nos assistindo. Se o pessoal quer realmente que tenha o checklist 2, querem mandar a opinião de vocês, escrevam nos comentários, né? Perguntas, Pode perguntar. pode perguntar. É isso aí, pessoal. Tá aberto, tá? Vai ficar aberto. Próximo episódio nós vamos gravar de novo com o professor Braga. Se vocês já quiserem mandar pergunta lá nos próprios comentários desse episódio, já pode mandar as perguntas de vocês. E se quiserem interagir também de forma que algo que vocês acham de suma importância ou quiser tirar alguma dúvida, a gente aproveitar a oportunidade que o professor Braga vai estar conosco de novo e a gente passar. Não é isso, professor? Certeza. Dá certo? Tá. Então pronto. Combinado então? Professor, agradeço de novo mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado ao Wesley que indicou. O Wesley é o responsável. O Wesley é o responsável. Não, e ele manda, né? Olha, o papai também fala das 20 dicas, né? Que o senhor aplica muito para a área dica técnica. interessante para o mecânico. Isso, aplica muito para a área. Só que é muito profunda para a pessoa que é leiga. Que é leiga. Ele tem que dar isso aí para o próprio mecânico, que é quem vai consertar o carro. Aqui nós estamos orientando o consumidor a exigir do mecânico para fazer isso que precisa ser feito no carro dele. Exatamente. Não é ele que vai fazer. Né? O mecânico vai ter que executar o que o dono do carro vai pedir pela lista dele. Eu estou precisando disso aqui. Você não leva o carro para trocar o óleo? Leva. Sim, mas eu estou levando para trocar o óleo. E o resto? Exatamente. Esse aqui que o professor está passando para vocês não é que vocês vão executar todo esse checklist aqui, mas sim cobrar, saber que existe isso. Cobrar do mecânico de vocês. Por quê? Cara, o mecânico vai ficar na oficina. Quem vai pegar a estrada é você. Então, Deus o livre ocorra alguma coisa, né? E para o mecânico também se resguardar, como você mesmo falou, né? Opa, mangueira X. Eu não quero fazer porque vai ficar caro, né? Pronto, assine aqui, a responsabilidade é sua. É isso aí, pessoal. Agradeço de novo de coração. Vamos aproveitar a oportunidade de se inscrever. Vamos comentar nos comentários, não do chat do episódio, e sim nos comentários fixos do episódio que vai ficar salvo, tá? Aí vocês podem colocar lá os comentários de vocês, se querem falar um pouco sobre um determinado conteúdo. E aí a gente vai filtrar esses comentários e vai passar para o professor Braga e a gente vai discutir isso no próximo checklist. Beleza? Combinado, professor? Beleza? Combinado? O professor tá fechado com nós, então já era. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Uma boa viagem de férias. Aproveita as férias. Aproveita as férias. Toma o celular da mão desses meninos, solta esses meninos dentro do mato para brincar, correr na rua. Não é não, Levi? Mas, rapaz, solta o celular desses meninos, desliga eles e deixa queimar a energia deles também. Também. Não é isso aí, professor? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro, um beijo, um queijo, que papai do céu cuide de cada um de nós. Boa noite. Boa noite.